Se o assunto é concurso, passa na Metrópole. Isso mesmo. Agora, todas as segundas, a partir das 11 da noite, você se liga na Metrópole e fica por dentro de tudo que acontece no universo dos concursos. Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, aulas temáticas e muito mais. Apresentação: Thiago Chuba e Rafael Petracioli. Aula Extra. Todas as segundas, às 11 da noite. Vai fazer concurso? Não perca. Aqui em Salvador, boa noite, galera. Mais um programa Aula Extra no ar. Hoje programa especialíssimo, vamos falar sobre a prova da OAB de ontem. Vamos dar uma analisada, falar com vários professores, colegas de bancada. Boa noite, Thiago Chuba. Boa noite, Petracioli. Estamos aqui hoje, aula extra, para discutir e analisar aí essa prova da OAB que foi realizada ontem. Muitos ouvintes, né, prestaram essa prova e estamos aqui para comentar as questões, né, o nível da prova, se é aquilo mesmo que foi esperado, né? Analisar aqui as questões que nós falamos aqui na revisão e nos outros programas aí, né, nas semanas anteriores. Vamos ter alguns professores aí, né, que vamos falar por telefone. Daqui a pouco estaremos com o professor Pedro Barreto, né, para falar. Eu me lembro bem que ele falou: rapaz, eu tô sentindo que vai cair princípios. E eu peguei a prova e a primeira questão de direito tributário era de fato os princípios, os tais dos princípios, né? Então estamos aqui animados para fazer esses comentários e poder ajudar aí os que estão em casa, eventualmente até, se for o caso de um recurso. Os nossos ouvintes podem ligar já no 3505-5000, se quiserem falar aqui ao vivo com a gente, né? Quiserem fazer suas perguntas, seja sobre a prova, seja sobre qualquer outra temática ligada a concurso público, ao direito. E o Facebook, certo? Também. Podem mandar também a pergunta, né? Aquele que tiver um pouco mais de vergonha de falar ao vivo, pode mandar pelo Facebook. É só curtir lá nossa fanpage, Programa Aula Extra. Estamos aqui plugado no Facebook e também podemos, né, tirar suas dúvidas e responder suas perguntas através do Facebook. Eu só queria lembrar que o Programa Aula Extra é um oferecimento da Faculdade Batista Brasileira, vestibular 2014.1, com o novo FIES, curso de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora com gestão pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC, inscrições em www.fbb.br, maiores informações pelo telefone 3505-3459, escolha melhor, faça FBB. Boa noite, professor Rafael Barreto. E aí, o que é que você achou dessa prova? Boa noite, Thiago. Boa noite, Rafael Petracioli. Boa noite aos nossos ouvintes. E o primeiro ponto que eu queria destacar é a felicidade de constatar que aquilo que os colegas que participam do programa Aula Extra comentaram aqui realmente apareceu na prova. Me recordo aqui nessa bancada o professor João Glicério dizendo: gente, direito societário cai demais, vai cair direito societário. Caiu. Me recordo o professor Petracioli comigo aqui falando de sociedade de advogados. Caiu. Mandato, você, Chuba, chamando a atenção de caducidade, que tem dois sentidos em direito administrativo. Caiu. Impressionante o como o programa Aula Extra marcou um gol certeiro na prova da OAB. Muito positivo mesmo. Estamos aqui hoje, né, aberto para os nossos ouvintes, para debater essa prova. Isso aí. O professor Pedro Barreto já conseguiu fazer o contato com ele? Estamos tentando fazer o contato com o professor Pedro Barreto. E eu aproveitar, né, para começar a comentar as questões, né, eu queria chamar a atenção de duas de direito administrativo, né, uma que sobre licitação, né, perguntava, deixa eu ver esse papel aí para eu falar exatamente para aquele ouvinte que está aí com o caderno e a prova na mão. Então aqui eu estou com a prova do tipo branca, tipo 1, né, e é a questão 30. A administração pública estadual pretende realizar uma licitação em modalidade não prevista em legislação federal. Nesse caso, é correto afirmar que... Aí nós temos algumas... né, nós temos 3 letras dizendo que é viável e uma dizendo que não é viável, que é exatamente a letra C, que é a resposta certa, porque de fato não é viável. O artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8666 de 93, veda a criação, né, de modalidades não previstas na Lei 8666. Então, a resposta certa aí é a letra C, uma questão bem tranquila essa, né, de direito administrativo, para começar a questão bem tranquila. O professor Pedro tá na linha? O professor Pedro tá aí? Tá na linha? Thiago, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bom?
Boa noite, meu amigo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Metrópole. Bom estar com vocês ao vivo. Prazer, mais uma vez estar com você. Estava aqui comentando que você começou a sua participação na nossa revisão no sábado, dizendo que estava sentindo que ia cair, né, princípios. E estava lá a questão de fato sobre princípios. E aí, com o que é que você achou da prova? Tanto da prova geral, né, com sua experiência, ainda mais fazendo o coaching pro AB. Não apenas direito tributário, exato, mas a prova como um todo. Mas especificamente direito tributário também. Então, grande Thiago, um abraço a todos aí que estão no estúdio com você, programa Aula Extra aí, sucesso. Tive a oportunidade de acompanhar a revisão que vocês fizeram no sábado, tive a honra de participar e muitas questões foram comentadas. Hoje, Thiago, só um breve comentário. Quando a gente tem a possibilidade de identificar a banca, né, o que foi uma postura muito boa, muito leal, que foi uma decisão do presidente, eu fui um dos que pedi muito isso, eu tive com o presidente em julho, no 10º exame lá na comissão de juristas, e isso foi uma promessa dele, a gente consegue pesquisar o perfil dos examinadores. Isso é o que eu falei para você. Tanto o Sérgio como o Conago, eles são muito na linha principiológica. A gente tinha um pressentimento e 3 das 4 questões de tributário foram em princípios. Né? E aí o programa Oraísta, a gente teve essa bênção aí de ter acertado. Mas a prova como um todo, uma opinião bem rápida, eu achei que ela foi no nível de médio para difícil. Na verdade, para a gente, né, eu sou professor, você também, a gente carrega o mestrado, MBA, a gente já tem uma bagagem muito grande, não é uma prova tão difícil, mas quando você faz uma análise fria do nível que a maioria do nosso alunado sai da faculdade, a prova está um nível muito acima do que o nível de preparação que a faculdade dá a esse aluno. A comprovação objetiva é esse nível pesado de reprovação. Então, para os alunos, eu acho que a prova estava um degrau acima. Né? Eu acho que a maioria não teve ali condição de pegar aquela questão de filosofia, interpretar o pensamento de Hart. Ali foi uma questão, né? Uma questão um pouco pesada. A questão que você comentou agora é de normas gerais de licitação. Ali o candidato ele tinha que ter um conhecimento um pouquinho mais pormenorizado da base funcional, de competência concorrente, normas gerais. Então eu achei que a prova foi bem feita, foi uma prova justa. Vejo pouquíssima possibilidade para discutir ali a anulação de questões, sendo bem sincero, bem franco assim mesmo, sem querer frustrar a expectativa do nosso público. Eu sei que o aluno ele queria muito, aqui ele está com 38, 39, que a gente vendesse aqui aquela ideia dos recursos para botar para dentro, mas eu acho um pouco complicado. Eu olhei com muito carinho ao longo do dia a prova toda, assim, da 1 a 80, mapeando ela, e eu acho que no máximo ali 1 ou 2 questões, e ainda assim com muito boa vontade para impugnar, entendeu, Thiago? Na prova de tributário que me perguntou, foi bem tranquila, uma pegadinha só, que era na questão da responsabilidade tributária, que o pessoal que fez a prova deve ter visto. Tem uma pegadinha que está na letra da lei do CTN. Foi a única questão que não foi de princípios. Que só sucede a dívida na taxa de serviço, e aí o examinador, ele misturou a taxa de serviço com a taxa de polícia, e eu sei que alguns alunos devem ter patinado ali. Mas a prova foi tranquila. Tributário, Thiago, ela vem sendo uma daquelas matérias que entra no nível fácil, né? Não sei se você já teve a oportunidade de saber, mas as 80 questões, elas são escalonadas em 3 níveis. Então se dividem elas em um bloco de aproximadamente 23, depois entra um bloco de aproximadamente 37 e um bloco de 20, que são 23 fáceis, 37 médias e 20 difíceis. Tributário tem entrado já desde o 5º e 6º exame no bloco do nível 1, que são as questões relativamente fáceis, né? Para quem estuda, são fáceis. Então a prova foi tranquila, não teve muita surpresa, não. Então para direito tributário foi tudo dentro do esperado, né? Foi. Eu acho que a gente tem que ter, viu, Thiagão, muita responsabilidade, eu, você, o professor Rafael, nós que somos formadores de opinião e terminamos, apesar de jovens que somos, virando referência para essa garotada que está aí, e nem tantos garotos, né? Tem tantos alunos que têm idade para ser nossos pais. Então a gente tem que ter muito carinho com essa informação que a gente passa, na questão dos recursos, porque existe eu vou em termos de fazer uma crítica educada, respeitosa, assim, claro, mas existe uma indústria, né, da qual a gente não faz parte, que fica vendendo, né, não vá se matriculando no curso, vou anular 5, vou anular 6, e a gente sabe que isso é um propósito especulativo. A gente tem que ter muita lealdade, muito carinho com esse público que segue a gente, que respeita a gente, e que a gente também tem muito respeito por eles. Então eu estava nas redes sociais, estava comentando isso, que a gente não pode vender essa imagem, sabe? Não, gente, vai lá, se matricula, compra um curso de 2ª fase, que você vai anular 5 questões, não vai, né? A gente sabe que não vai, eu acho que 1 ou 2 aí é teto e olha lá. Professor Pedro, querido, tudo bem? É o professor Rafael Barreto quem está falando.
Grande, professor. Tudo bem com você? Tudo em paz, querido. Graças a Deus. Queria aqui que se você pudesse fazer uma abordagem sobre um tema pontual, pegando a sua experiência de coaching, uma mensagem especial para aqueles colegas que infelizmente não obtiveram aprovação. Eu queria que a gente pudesse aí ouvir as suas palavras de coach para esses amigos e também registrar que quem está na linha aqui nos aguardando para falar logo após você é a professora Juliana Frederico. Eu creio que é sua amiga, professora de Direito Tributário, que está em Salvador hoje, lançando o livro dela aqui em Salvador. Então, se quiser aproveitar para deixar um abraço também para a professora Juliana, que ela já está aqui na linha nos escutando também, deve estar ouvindo aí você falar. Então, fica à vontade aí, a palavra é sua, querido. Claro, então, rapidamente, deixar o meu beijo carinhoso à professora Juliana Frederico Pontes. Vou me permitir chamá-la de Super Ju. Ela é maravilhosa, é a mineirinha mais baiana que eu conheço. Tenho a honra de estar no catálogo de amigos dela, é uma pessoa do bem, uma pessoa de um caráter ímpar, de um conhecimento acadêmico diferenciadíssimo, de um carisma que a gente tem que andar muito para chegar na metade. Se eu tiver metade do carisma que ela tem, eu estou muito feliz. Eu fico muito orgulhoso que o público de Salvador hoje tem a professora Juliana na cadeira de tributário, aí no Centro de Estudo Jurídico de Salvador, né, puxando as turmas. Ela é muito querida, é um amor de pessoa. E hoje eu fiquei sabendo do lançamento do livro dela, um aluno que a gente tem, que é a Amandinha Ferretti, postou uma foto no Facebook, eu vi, curti. Um beijo para você, se você estiver me ouvindo, você é muito querida, que Deus derrame todas as bênçãos em você. Você ainda tem uma carreira muito mais linda do que já é até hoje, que já é de todo sucesso. Minha mensagem para os alunos ouvintes é a seguinte, viu, Rafa? A gente às vezes tem que ter um pouquinho de maturidade para compreender alguns fenômenos na vida, né? O fenômeno do estudo, da formação do conhecimento jurídico, ele passa por um processo evolutivo, ele é um processo gradativo. E não é da noite para o dia que forma a convicção jurídica, uma visão interdisciplinar, uma capacitação técnica que só precisa enfrentar uma prova qualificada como é da ordem. Então, o que eu queria dizer para a rapaziada que está ao vivo agora aqui no programa Hora Extra, Aula Extra, é o seguinte, moçada, conforte o coração, vocês são pessoas muito especiais para Deus, nada de desespero, nada de imaturidade. Eu brinco muito aqui no Rio, viu, Rafa, dizendo assim, nada de mimimi, de chororô, de meninice, criancice, que o mundo de hoje já não tem mais lugar para esse tipo de atitude. Verdade. Né? É brilho no olho, é sangue no olho, faca no dente, abril passa rápido, né? A vida passa muito rápido, é muito dinâmica, não tem bis. Cada dia que você se render à sua lamúria é um dia que está atrasando sua reconstrução. Tenha humildade para entender que você precisa estudar mais. Faça reflexão, faça um mapeamento onde você poderia ter melhorado, o que você poderia ter se dedicado. Acho que esse diálogo de você que está aí me ouvindo agora com você mesmo é importante para você identificar possíveis pontos em que você possa melhorar, né? E não se puna, não seja cruel com você, procure olhar com positividade aquilo que você teve de bom nesse caminho. Se você perdeu hoje, não importa com quantos pontos você perdeu, de 19, 20 ou 32, 37, não interessa. Você teve coisas boas, você aprendeu, você obteve conhecimento. Então, pense que você está na direção certa. Tropeços não são derrotas, né? Nos olhares dos vitoriosos, tropeços são apenas mais uma etapa, algumas etapas no processo construtivo de grandes vitórias. Eu desejo a vocês, primeiro, muita tranquilidade agora, amor próprio. Vocês são pessoas especiais para Deus, cada um de vocês é singular, ninguém é igual a ninguém, a gente não é feito em produção industrial, em série, somos singulares para Deus, vocês são diamantes, são pessoas que Jesus ama, são pessoas do bem, e a vitória de vocês está escrita, que às vezes o caminho é um pouco mais longo e cabe a nós termos a maturidade, a sensibilidade, a calma de botar o pé no chão, seguir em frente, cada um firme na sua fé, na sua convicção. E a todos vocês, meus amigos que estão ao vivo, acreditem em vocês. Não deixe que ninguém desmereça, dê preço ao seu valor, à sua inteligência, ao seu trabalho, ao seu esforço. Nada disso. Vocês são muito queridos e em abril eu tenho certeza que vocês vão chegar melhores do que chegaram agora em dezembro, vão estar mais fortes e mais capacitados. Desde que, é claro, vocês continuem com estudo, com dedicação, com estratégia, com foco. E a palavra final, o Rafa, Thiago, o Ju, que está na linha aí, que a gente que é do meio, a gente sabe, nós somos professores já de tanto tempo, né? A gente sabe, e eu digo assim aos alunos, o pessoal no coaching, eu boto isso como lema, eu falo prioridade, cara. Prioridade. Para você se desenvolver, você precisa se desenvolver. Você tem que se libertar de algumas coisas para abraçar outras, porque quem tenta abraçar o mundo inteiro ao mesmo tempo não consegue. Eu cito a lição do Bill Gates. O Bill Gates, ele fez recentemente, né, um pouco antes de contratar agora um grande grupo, o Bill Gates, ele tem uma frase no treinamento que ele deu, que é espetacular,
né, que o Bill Gates disse assim, ele pegou um grupo de 50 mega treinadores e programadores de TI e ele lançou 5 desafios. Ele perguntou assim para esse grupo de super treinadores, perguntou assim, gente, quanto vocês acham que de tempo vocês precisam para resolver cada um desses 5 desafios? Esses treinadores disseram assim para ele, professor, 1 mês para cada desafio é um tempo suficiente para um grupo do nosso nível. Ele falou, então com 1 mês vocês conseguem vencer cada um desses desafios? E o grupo, a unanimidade, disse sim. Aí ele falou, então vou deixar aqui os 5 desafios e daqui a 5 meses eu volto. Tudo bem? Todos disseram tudo bem, a exceção de um. E aí o Bill Gates disse, por que você discorda? E ele disse assim, professor, se você me der um desafio de cada vez, um a cada mês, eu sou capaz de fazer a cada mês um desafio. E realmente, em 1 mês eu venço o primeiro desafio, no segundo o segundo, e no 5º mês eu lhe dou todos os 5 desafios prontos. Mas se você me der os 5 desafios para eu tentar fazer ao mesmo tempo, eu sei que eu não vou conseguir fazer nenhum deles se eu tentar fazer todos eles juntos. E aí o Bill Gates contratou esse cara, e hoje esse cara é o CEO de uma das corporações dele, e não contratou os demais. Qual a moral da história? Às vezes a gente olha para um desafio como uma monografia, né, uma pós-graduação, um exame de ordem, e isoladamente nós somos capazes de superar esse desafio. Mas quando tentamos fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não conseguimos sair do lugar. Então o que eu desejo a todos é foco, prioridade, prioriza o exame de ordem, a prova bate forte, a prova machuca, né? E eu tenho certeza que ninguém quer passar por essa tristeza, essa angústia que passou ontem, tá? E alguns ainda estão hoje. Então foca, prioriza, canaliza a tua energia para a tua preparação, levanta a cabeça, vamos com garra, sangue no olho. O que não falta é um grupo de professores bons, como você aí, como toda a equipe que está aí no Aula Extra, a professora Juliana Frederico, e esse humilde aqui amigo, que mesmo hoje no Rio de Janeiro tem o coração baiano, tem a baianidade no sangue, e sempre que puder vai estar nas redes sociais à disposição de todos. Valeu? Tá bom, Beijo Pedro. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, boa noite. Que mensagem, hein? É uma mensagem importante, né? A gente chegou a falar isso nos programas anteriores, né? Que a questão emocional, a pessoa tá preparada, né? Emocionalmente para na hora responder a prova, isso faz toda a diferença. Já estamos com a professora Juliana também na linha. Alô, professora? Pois não, tô na linha. Tudo bom? Tudo jóia. Professora Juliana, querida, é o professor Rafael Barreto quem está falando. Queria registrar que para nós aqui do programa Aula Extra é uma honra estar contando com a sua participação. Você que é uma professora tão prestigiada no Brasil, é mineira de BH, mas já ganhou o Brasil inteiro e está hoje em Salvador fazendo o lançamento do seu livro. A gente queria ouvir aí os seus comentários sobre a prova da OAB também, que você também falasse um pouquinho sobre esse livro que você está lançando hoje. Exato. Uma boa noite, professor Rafael Barreto, queridíssimo. Uma boa noite maravilhosa para o meu amigo professor Pedro Barreto, que me antecedeu aí. Uma boa noite especial para todos os amigos da Rádio Metrópole, para os ouvintes aí que estão atentos às palavras tão especiais aí proferidas por todos vocês. Eu queria agradecer essa oportunidade. Hoje foi um dia de intensa felicidade em Salvador. Tive a oportunidade de lançar meu livro, curso de Direito Tributário, aqui na capital baiana, e com uma alegria danada de inaugurar a nossa segunda fase aí do exame de ordem na preparação em Direito Tributário. Mas como o professor Pedro Barreto já disse, a prova de tributário foi muito tranquila, as 4 questões foram questões já esperadas. Eu acredito que os examinandos em geral não tiveram muita dificuldade, questões principiológicas, uma questão de responsabilidade tributária, como a gente já tinha dito na revisão. Realmente, tributário não tem sido a surpresa da prova. A alteração da banca recente aí, a partir do 10º exame de ordem, também foi uma surpresa muito feliz em direito tributário, não só na primeira fase, como na segunda fase. A última segunda fase foram questões já esperadas, uma peça processual previsível, foi um mandado de segurança em face de sanção política, e eu acredito que a próxima segunda fase será tranquila também, como aconteceu na última. Mas, na verdade, o professor Rafael, meu amigo Pedro, na verdade, o desafio maior dessa prova é o desafio emocional. Realmente, essa prova não tem sido fácil para aqueles que ainda estão nos bancos, nas cadeiras da universidade. Somente 18% são aprovados aí os candidatos na primeira tentativa.
é um grande desafio, exige uma preparação profissional, orientada, com muito foco, como o professor Pedro Barreto já disse, com programação, com cronograma. Realmente, o estudo não pode ser amador, não pode mais, nem na primeira fase e nem na nossa segunda fase aí, que se inicia agora. E o livro, professora, que você estava aqui em Salvador hoje lançando, pode nos dar um comentário? Olha, esse livro é fruto aí de 10 anos de docência, principalmente em Belo Horizonte. Já tive a felicidade de trabalhar no Rio de Janeiro com o professor Pedro Barreto, aqui também em Salvador, já são 2 anos de estrada. Esse livro é fruto da sala de aula. É um livro que peca pela linguagem didática, extremamente didática, e é um livro que aborda o direito material de forma completa e tem alguns tópicos de direito processual. Ele foi escrito para os meus alunos do exame de ordem e para os meus alunos de concurso público, inclusive os alunos aí da carreira fiscal, em que o direito tributário ele tem um peso muito maior do que nos demais concursos, né? Então, mas eu acredito que vai ser muito bem-vindo essa publicação aí agora. Eu acredito então que os nossos ouvintes que estão te escutando agora, queiram fazer a segunda fase de direito tributário, vão ter o seu livro aí na hora certa, então, né? Chegou para ajudar bastante, né? Com certeza. Essa semana, na semana anterior, eu tive a oportunidade de estar no programa Saber Direito da TV Justiça. Verdade. Gravei lá os tópicos de prática tributária, falamos das principais ações tributárias. Quem vai se preparar para a segunda fase, é interessante retomar esses vídeos. Eles estão gratuitamente disponíveis no canal do YouTube do programa Saber Direito. Tive essa felicidade de abrir o livro agora aqui em Salvador essa semana, e todos os ouvintes que tiverem interesse na publicação, só nos contactar aí pelas redes sociais. Minha página profissional é Professora Juliana Frederico, no Twitter @JulianaOAB, e o meu site é o www.julianafrederico.com.br. Será uma honra aí recebê-los aí também no mundo virtual. Professora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, os seus comentários aí sobre, tanto, né, de forma geral, sobre a prova da OAB como um todo, e especificamente sobre a área que a professora leciona, direito tributário, né, e queria convidá-la para, quando estiver aqui em Salvador, que a senhora pudesse passar aqui nos estúdios da Rádio Metrópole para a gente poder bater um papo maior e mais aprofundado sobre direito tributário, sobre o livro, sobre, enfim... E que bom pra gente que ela lançou esse livro aqui em Salvador, né? Exatamente. Então eu queria agradecer muito em nome da equipe aqui do programa Aula Extra, aqui da Rádio Metrópole de Salvador, né, você ter nos dado essas orientações aí, essas impressões sobre a prova da OAB, especialmente sobre a prova de direito tributário. Eu que sou muito agradecida pela oportunidade, recebam todos aí um abraço enorme. Rafael Barreto, aí, muito obrigada por todo o companheirismo aí que nós tivemos. Estávamos ontem juntos na porta da prova aqui na FIB. Realmente é uma alegria poder aqui compartilhar esse trabalho profissional também em Salvador. Um beijo a todos vocês, especialmente aos ouvintes aí da Rádio Metrópole. Obrigado, muito professora. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A gente já está com o professor Ivan na linha? Boa noite, professor Ivan. Boa noite. Rafael Petracioli falando, tudo bom, meu querido? Tudo bem, mestre. E aí, como é que foi essa prova da OAB ontem? Processo em penal penal. E processo penal, principalmente. O que você achou da prova? Amigo, a prova de processo penal, inicialmente comentando sobre a nossa matéria processual penal, foi uma prova muito tranquila. Graças a Deus nós conseguimos antecipar as questões durante todo o nosso curso. Ontem também, com o bate-papo de vocês, nós dizíamos já a importância de temas como inquérito policial, e nós tivemos uma questão sobre inquérito. Falávamos também sobre a importância do tema recursal, do tema recursos. Falamos de recurso na Lei 9.099. E caiu uma questão sobre essa. Perfeito, você fez uma intervenção justamente comentando para que a gente comentasse sobre as hipóteses recursais, e caiu uma questão sobre recursos, e também na Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais.
E também caiu uma questão sobre teoria geral dos recursos, tudo que a gente já havia comentado, e dizíamos que tinha grande probabilidade de ser cobrado mais uma vez na primeira fase. Professor Ivan, querido, é o professor Rafael Barreto falando, tudo bem? Eu queria que, se você pudesse, comentasse pra gente a sua percepção acerca do nível dessas questões, porque parece que os temas realmente foram temas que os professores vinham indicando. Você realmente aqui, quando falou com a gente na aula extra, indicou temas que caíram na prova, e a gente queria agora ouvir aí a sua opinião sobre o grau de dificuldade das perguntas que foram feitas. Por exemplo, a questão de inquérito, que você antecipou aqui no nosso programa, queria cair. Você acha que foi uma questão tranquila, o nível foi muito alto? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos ouvintes. Rafa, as questões de processo penal foram questões que mantiveram o nível que a gente já imaginava. No último exame nós tivemos questões mais complexas, questões, na verdade, muito positivistas, que eram mera reprodução de texto legal e muitas vezes detalhes de normas, o que dificultava muito a percepção dos alunos. Nesse último exame, o processo penal foi mais tranquilo. Foi uma prova que levou em consideração conceitos doutrinários, não apenas manteve uma análise acrítica, reproduzindo textos legais, não. Foi uma prova mais crítica, ao mesmo tempo mais fácil para os alunos. A questão de inquérito policial, por exemplo, nós dizíamos da importância do tema características do inquérito, caiu uma questão que falava sobre a dispensabilidade do inquérito policial, o tema instauração do inquérito policial, outra questão sobre a ação penal, que foi uma questão também muito tranquila. Tivemos as questões, como eu comentei há pouco, sobre recursos. Processo penal, em linhas gerais, essas 5 questões foram questões tranquilas. Nós tivemos também, numa análise interdisciplinar da prova, em outros momentos também, alguns pontos de inquérito policial. Por exemplo, em direitos humanos, nós tivemos a questão sobre o IDC, no incidente de locamento de competência. Tenho certeza que você comentou isso em sala de aula, com sua competência. Nós dizíamos também, quando tratamos do tema competência no nosso curso, no curso de Jus. Enfim, as questões de processo penal foram questões tranquilas, muito por terem cobrado por ser cobrado aspectos doutrinários e não apenas reproduzindo textos legais, porque são questões que se apegam a detalhes legislativos, como ocorreu no último exame, que, enfim, dificultava bastante a vida dos alunos. Nesse exame, nesse aspecto, no aspecto mais crítico, a FGV, de fato, facilitou em processo penal a vida dos alunos. Professor, e continuando aí nessa, já que você falou aí do nível e tal, então quer dizer que, porque a gente sabe que temos ouvintes que infelizmente não conseguiram aprovação. Você acha que tem alguma questão que tem uma dubiedade, enfim, que possa haver alguma argumentação de uma possível anulação e tal? Ou para você, como o professor Pedro Barreto já falou aqui de direito tributário, né, e está tudo certo com a prova, você acha que não tem nenhum problema maior? Não, as questões de processo são questões que não vão dar margem a maiores discussões. A meu ponto de vista, não há nenhuma passível realmente de anulação. Nós tivemos a questão que fazia alusão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um tema já pacificado, que a questão da proibição da reforma em prédios indireta, mas ela também não pode ser objeto de discussão. A análise dessas 5 questões de processo penal e também das outras que na análise interdisciplinar foram cobrados temas de direito processual penal, elas não merecem qualquer discussão no sentido de serem passíveis de anulação. Em processo penal nós não temos essa possibilidade, ao menos nesse último exame. Professor Ivan, querido, tudo bem? Agora há pouco o professor Pedro Barreto, ele deixou uma mensagem especial como coach para os alunos que não foram aprovados, que não lograram êxito. A gente queria agora que você abordasse numa outra perspectiva. Os alunos que foram aprovados e que vão fazer a segunda etapa, prático profissional em direito penal, processual penal. Queria que você já desse uma dica especial, afinal de contas, para esse pessoal a preparação já começou, né? Então eles hoje já vão começar a estudar. Então a gente sabe que tem ouvintes nossos aqui que obtiveram aprovação e que vão fazer a prova de direito penal. Então, se você já quiser dar uma dica especial, chamar a atenção de algum ponto, fique à vontade. Perfeito. Primeiro ponto importante é que nós temos uma preparação que se inicia no mês de dezembro. Então, enfim, o aluno deve ficar atento, não perder tempo nessa preparação. O foco tem que começar a partir de hoje, começou a partir de hoje. Então, isso é muito importante em termos de preparação psicológica, a preparação também no tocante aos aspectos técnicos para a sua prova, e levar em consideração os últimos exames da FGV. Principalmente, eu poderia afirmar que essa última primeira fase, não vai ser uma
primeira fase que vai ter o maior índice de aprovação. Claro que não foi uma fase tão crítica como o último exame, mas isso já leva a crer que aqueles alunos que foram aprovados têm uma perspectiva muito maior para a segunda fase, já superou um grande obstáculo, é o momento de manter o foco, é o momento de concentrar as forças para a segunda fase. Graças a Deus, o nosso curso preparatório para a segunda fase, nos últimos 3 exames, nós acertamos as peças que foram cobradas. Processo penal, direito penal na segunda fase, há esse dogma, né? Esse mito de que processo penal, direito penal podem cair 20 e tantas peças, 30 peças na segunda fase, mas isso é algo que não reflete os últimos exames. A FGV, por exemplo, já cobrou por 4 oportunidades de apelação na segunda fase. Então, claro que existem algumas peças que o aluno tem que começar a privilegiar, resposta à acusação, memoriais, recurso em sentido estrito, apelação, são peças contumazes, já foram cobradas na segunda fase, mas queixa-crime, por exemplo, é uma outra peça importante que ainda não caiu na segunda fase, é uma outra vertente, com uma outra perspectiva, uma peça acusatória, o aluno tem que ficar atento também a essa peça. E também as peças prisionais, que liberdade provisória, revogação de prisão preventiva, relaxamento de prisão em flagrante ou relaxamento de prisão preventiva, são peças também que muitos são cobrados. Enfim, manter o foco, a tranquilidade, saber que direito penal não é um bicho-papão na segunda fase, a aprovação é possível, nós mesmos já conseguimos, por 2 oportunidades, 100% de aprovação no nosso curso de segunda fase. Então é manter o foco, ter uma preparação vertical, focando nas peças mais importantes, naqueles temas que são mais relevantes de direito penal e processo penal, que com certeza nós vamos obter essa aprovação. Então, professor Ivan, queria agradecer a sua participação aqui, né, trazendo essas impressões, né, iniciais, né, considerando que a prova foi ontem à tarde, então ainda está tudo muito novo, mas, né, na opinião do professor aí, que tem uma experiência vasta nessa área, a parte de processo penal está tudo tranquilo na prova, foi cobrada aí. Antes de finalizar, você falou de jurisprudência do STF, isso para você parece que é uma tendência mesmo, a partir de agora os alunos sempre ficarem atentos a isso? Tem que ficar atentos. Na verdade, na matéria penal e processual penal, a FGV nunca se inclinou para cobrar jurisprudência isolada ou mesmo informativos na primeira fase ou na segunda fase, isso não ocorreu. Problemas que nós já tivemos em alguns exames com outras matérias. Isso. Mas súmulas do Supremo Tribunal Federal e súmulas do STJ, a FGV cobra sim, principalmente na segunda fase de penal. Então o aluno tem que começar a fazer aquele trabalho, cercar o perímetro do seu código, das súmulas mais importantes, marcar as súmulas mais importantes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Fique tranquilo, a FGV na segunda fase de penal não vai cobrar informativos ou decisões isoladas do STJ e do STF. Uma tendência, por exemplo, da CESP, para concursos públicos. Mas as súmulas do STJ e as súmulas do Supremo Tribunal Federal, tanto para a primeira fase e principalmente para a segunda fase, claro, é uma análise necessária e indispensável, principalmente nas remissões e na marcação do código pelo aluno que vai realizar a segunda fase em direito penal. Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez aqui no programa Aula Extra e vamos também, né, ficar esperando a sua participação aqui ao vivo na bancada para que a gente possa aprofundar um pouco mais a temática mesmo de processo penal. Obrigado. Obrigado, mestre. Eu fico feliz. Mando um abraço para os ouvintes. É sempre um prazer participar aí do Aula Extra. Graças a Deus, ontem nós conseguimos antecipar algumas questões que foram cobradas, até em direito penal mesmo. Falávamos da importância do dolo eventual, culpa consciente, isso foi cobrado. Crimes contra o patrimônio, isso também foi cobrado. Então, graças a Deus, é sempre um prazer realizar esse trabalho aí na companhia, na sua companhia, na companhia do professor Rafa Barreto. Sou fã desse cara aí, extremamente competente, e estou à disposição da Rádio Metrópole e dos nossos ouvintes aí. Ok, meu amigo, muito obrigado. Boa noite. Um abraço, mestre. Até logo. Vestibular 2014.1 da Faculdade Batista Brasileira com novo FIES, os cursos de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora também com gestão pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC. Inscrições em www.fbb.br ou maiores informações pelo telefone 3505-3459, 3505-3459. Escolha melhor, faça a FBB. A gente já está com o professor João Glicério na linha. Alô, João. Diga, meu amigo, como é que Rafael tá? Petracioli falando, tudo bem? Tudo tranquilo. E aí, rapaz? Aí. Como é que estão vocês? Tudo direitinho? Tudo ótimo, fazendo essa uma olhada geral pela prova de ontem aí. Já falamos com um monte de professor de altíssimo nível
E agora vamos falar de empresarial com você. Já teve coisa que você adiantou aqui, né? Você falou de societário, caiu societário. Então me diga aí o que você achou da prova de empresarial especificamente ontem. A prova foi uma prova relativamente tranquila. Uma prova que tratou de letra de câmbio, uma prova que tratou de sociedade anônima, uma prova que falou de recuperação judicial também, era uma proposta interessante, uma prova que voltou a falar de propriedade industrial. Então, uma questão de propriedade industrial relativamente tranquila e alienação de estabelecimento empresarial. Então, achei uma prova relativamente tranquila, uma prova que exigia normalmente, como tem exigido as últimas provas, uma leitura da legislação. As provas de direito empresarial têm se notabilizado pela cobrança de questões atreladas ao texto da legislação. Então, muitas questões versando exclusivamente sobre o texto da legislação. Então, o candidato que estudou a leitura da legislação também conseguiu aí sair bem em algumas questões, porque algumas repetem exatamente o texto da legislação, como a questão 48. A questão 48 é do tipo branco, da prova branca, né? É exatamente a leitura da legislação da Lei de Propriedade Industrial, meu amigo. E isso que era uma coisa mais da FCC, né? A FCC gostava de uma letra de lei, mas a GV também está mostrando que é uma arma que ela pode usar contra a aprovação dos nossos queridos alunos aqui, né? Na verdade, ela também tem pensado muito assim o seguinte, empresarial é uma forma de evitar também um número muito grande de recursos, tal. Você repete a letra da lei e ao repetir a letra da lei você acaba reduzindo as possibilidades de recursos dos candidatos, né? Então, repetiu a letra da lei exatamente como está, é a alternativa correta. Modificando um ou outro detalhe da lei, do texto de lei, aí acaba tendo as alternativas incorretas, né? Professor... Então, tem em direito empresarial especificamente, aquela parte do Código Civil que fala de direito de empresa, a lei das sociedades anônimas também tem sido cobradas exatamente como estão na lei, né? Professor João, querido, professor Rafael Barreto falando, a gente estava aqui comentando antes de iniciar o programa e nos chamou muita atenção aqui na prova de empresarial, porque no dia que você esteve conosco aqui no estúdio, você abordou sociedades, falou de direito societário, sociedade anônima, você falou com a gente aqui, né, de estabelecimento, diferenciou estabelecimento, empresa, e ainda chamou a atenção de recuperação judicial, falência, impressionante como isso que você comentou aqui na rádio caiu exatamente na prova. E aí, tendo acertado aí as questões que caíram na prova, a gente queria que você pudesse fazer um juízo crítico sobre o nível dessas perguntas. Você acha que essas perguntas vieram dentro de um nível tranquilo? Foi um nível muito alto dentro desses temas? Queria que você fizesse uma abordagem sobre isso para os nossos ouvintes, por favor. Grande Rafa, nosso guru do direito constitucional, da ética, aliás, dois Rafas, né? Já eles vão comentar isso aqui também. E ética para OAB, esses dois aí são os caras. Meu amigo Rafa Barreto é um cara muito funcional também no direito internacional, sempre matando as questões de direito internacional. Mas veja só, mais uma vez, obrigado a vocês pelo convite e espero atender aí as solicitações de vocês sempre. Gente, na verdade, a prova veio relativamente tranquila. A gente tem aí uma ou outra questão que pode gerar no candidato uma maior dúvida, mas a prova, quando a prova repete o texto da lei, a leitura do candidato naquela preparação acaba facilitando o seu desempenho, né? Então, por exemplo, questão 48, que fala de licença compulsória, ela repete exatamente o artigo 68 da LPI, da Lei de Propriedade Industrial, e que fala da licença compulsória para a prova do exame de ordem. A licença compulsória tem como uma das hipóteses prevista no artigo 68, inciso 2, justamente quando a comercialização não satisfizer as necessidades do mercado. Então, fala assim, é cabível sua concessão se a comercialização não satisfizer as necessidades do mercado. É exatamente o inciso 2 do artigo 68. E aí, no nosso programa aí, nós falamos algumas vezes sobre sociedades, falamos algumas vezes, tanto na nossa aula da segunda-feira, como também
na revisão do sábado, a gente falou, sociedade anônima, sociedade em geral, é um tema que pode cair, e veio lá, questão 49, é uma questão sobre sociedades anônimas, onde ele também é uma questão bem tranquila, porque ele fala, na letra A, algo muito, muito, muito equivocado. Ele diz, as ações preferenciais são sempre ações sem direito ao voto. Por isso, nossos amigos da OAB sabem de cara que a ação preferencial é uma ação que pode ou não ter direito ao voto. Quando ele fala isso sempre, aí ele está absolutamente afastando essa alternativa. E na letra B ele diz, a vantagem das ações preferenciais da companhia fechada pode consistir exclusivamente em prioridade do reembolso do capital, a alternativa correta. Então, quem foi atento ao texto da lei acabou acertando também. Essa de SA, inclusive, é praticamente texto de lei. Quando ele diz assim, a primeira convocação de Assembleia Geral da companhia fechada deverá ser feita no prazo de 15 dias antes da realização. A lei expressamente, lá no seu artigo 133, estabelece que o prazo deverá ser de pelo menos um dia, ou de pelo menos um mês, né, para essa convocação. E na letra D também fala algo muito errado. O Conselho de Administração é órgão obrigatório em todas as sociedades anônimas fechadas, o que é falso, né? O Conselho de Administração é órgão facultativo. Ele vai ser obrigatório nas companhias abertas, nas companhias de capital autorizado e nas sociedades de economia mista. Então, a questão 49 também bem tranquila, letra B. Então, a questão 50 falou sobre letra de câmbio. Fala sobre uma letra de câmbio que foi sacada pelo emitente, né, Fontoura Xavier, em face de Salles Oliveira, pagável à vista na praça de Itacoara, indicando como beneficiário Rezende Costa. Essa questão aqui é uma questão que pode trazer alguma dúvida aos nossos candidatos pelo seguinte, porque ele falou, com base nos dados apresentados e na legislação sobre letra de câmbio, assinale a alternativa incorreta. Se não ficar então, atento Rafa, a isso aí, hein? É aí que normalmente o examinador tende a pegar nossos candidatos. Quando ele me falar assim, assinar a alternativa incorreta, o candidato tem de circular, chamar a atenção, porque aqui ele vai buscar a alternativa falsa. Ele vai buscar aqui a alternativa falsa. Veja só, a letra A diz, o vencimento da letra de câmbio ocorrerá na data de sua apresentação pelo beneficiário ao sacado. Verdade. Todo título à vista tem o seu vencimento quando o título é apresentado ao devedor. Então, o vencimento ocorre quando o título é apresentado ao devedor. Muita gente acha que o vencimento à vista é vencimento imediato. Não é imediato. Ele ocorre no momento da apresentação ao devedor. Porque quando você fala vencimento imediato, algumas pessoas podem entender que é no momento da emissão. Não é. É no momento da apresentação ao devedor. Aí vem a letra B. A letra A está corretíssima, certo? Então, mas não é para marcar a letra A se ele quer incorreto. Aí vem a letra B. Se o sacador, Fontoura Xavier, inserir a cláusula sem despesas, será facultativo o protesto por falta de pagamento. Verdade também. A cláusula sem despesas é aquela que dispensa o protesto para fins de conservação do direito de crédito contra os coobrigados, tornando o protesto por falta de pagamento facultativo. Vem a letra C. O beneficiário e portador Rezende Costa pode inserir no título a cláusula não à ordem antes de transferi-lo a terceiro. Essa foi a alternativa dada como correta pela OAB, ou seja, o gabarito da OAB. Mas, obviamente, a OAB está considerando essa alternativa incorreta. Exatamente. Pronto. Mas veja só, o beneficiário e portador Rezende Costa pode inserir no título a cláusula não à ordem antes de transferi-lo a terceiro. Essa questão aqui é extremamente delicada, porque a OAB diz que essa alternativa é falsa. Mas, a inserção da cláusula não à ordem por Rezende Costa, para uma boa parte da doutrina seria possível. Até porque a Lei Uniforme de Genebra fala que da possibilidade é cambiar incompleta e tal. Então, algumas pessoas defendem essa possibilidade, mesmo tendo a FGV marcado como correta. Então, para os nossos ouvintes aí, essa talvez seja uma questão muito interessante para a preparação do recurso. De um recurso, não é isso? Exatamente, é uma questão muito interessante para a preparação do recurso. Então, vale a pena aí os nossos candidatos a observarem bem a questão 50,
Até porque tem a questão aquele aluno que está com 49, 48, isso. Esse aluno tem de continuar sua preparação para a segunda fase, com certeza. Os outros têm de ter, nesse momento, força, muito foco, certo? Eu acho que você deve dedicar os seus eventuais insucessos o mesmo tempo que você deve dedicar às suas eventuais vitórias. 5 minutos para chorar suas mágoas, chorou, volta de novo aos estudos, volta de novo em busca do seu objetivo. A gente não pode ficar muito tempo comemorando as vitórias, porque isso nos traz soberba. E também não podemos chorar muitas vezes as derrotas. A gente tem de levantar rapidamente, erguer a cabeça e enfrentar os desafios da vida e correr atrás do nosso objetivo. Estatisticamente, os alunos não costumam passar de primeira, né? Então, tem que ter esse equilíbrio de saber que uma primeira vez que está fazendo o exame, você não passar é o normal da curva. Então, se preparar de novo, enfim, estar atento à possibilidade de recomeçar o estudo, né? Não, com certeza, é verdade. Eu acho que é muito importante sempre não perder muito tempo chorando as mágoas. Erguer a cabeça. Eu sei que os desafios são muito difíceis em alguns momentos. Eu sei que muitas vezes você tem algumas questões particulares que te colocam para baixo, que dificultam ainda mais seu caminho. Pessoas que têm muita dificuldade de tempo, às vezes um tempo que deve dedicar à família, ao trabalho, à faculdade, e aí acaba não se preparando adequadamente para o exame de ordem. Mas é muito importante levantar a cabeça e eleger o exame de ordem como uma prioridade. Vou fazer para passar e acabou. Entendeu? Eleger como uma prioridade e enfrentar esse desafio. Então, só para a gente fechar aqui a questão 50, tanto ganha, meu amigo? Estamos sim, claro, e inclusive essa é importante porque é dica aí para os ouvintes de uma possível, né, uma questão aí que pode ser tema de recurso, não é isso? Olha só o que diz a letra D de dado. Se o sacador Fontoura Flávio Xavier inserir na letra de câmbio cláusula de juros e sua taxa, a estipulação será considerada válida. Essa possibilidade mesmo, está lá na lei e tal, então a letra D é correta. Agora, o que nós vamos ficar atento é o seguinte, a letra C tem uma redação que pode ensejar aos nossos ouvintes a materialização de algum recurso, entendeu? Vale a pena ficar atento. Haveria uma divergência doutrinária com relação a essa opinião aí? Isso, exatamente. Então, a inserção da cláusula, a cláusula não à ordem, só para esclarecer o nosso candidato que vão preparar isso, os recursos, a cláusula não à ordem é aquela cláusula que tem que ser expressa, o primeiro ponto é esse, e que impede, que não autoriza a transferência do título mediante endosso. Eu ainda vou poder transferir o título mediante cessão de crédito, mas não poderei inserir o título mediante endosso. Então, é muito importante observar que a cláusula não à ordem impede a transferência do título mediante endosso. Existem duas formas de você expressar a cláusula não à ordem. Uma delas é colocando não na frente da cláusula à ordem, a outra é riscando a cláusula à ordem. A cláusula à ordem riscada transforma o título em uma cláusula não à ordem. Mas, João, e se eu endossar o título com a cláusula não à ordem, esse endosso não produzirá efeitos de endosso, produzirá efeitos de cessão civil de crédito. Só para a gente fechar aqui as últimas questões, a questão 51 falou da recuperação judicial. E qual foi a pegadinha aqui da questão 51? Considerei a questão 51 relativamente difícil. Por quê? Ele colocou algo que os alunos estão muito acostumados a estudar. Ele colocou algo que os alunos estão acostumados a estudar por quê? Ele colocou os efeitos da recuperação judicial. Mas os alunos estão muito acostumados a estudar os efeitos da decisão que defere a recuperação judicial. Só que aqui ele não perguntou os efeitos da decisão que defere, ele perguntou os efeitos da decisão, ou melhor, os efeitos do pedido de recuperação. Entendi. Então é um tema que normalmente os alunos estudam menos, certo? Mas foi justamente o que ele perguntou. Então, Laranja da Terra Comércio de Frutas Limitada requereu sua recuperação judicial e o pedido foi distribuído para a segunda vara civil. Aí vem, a distribuição do pedido de recuperação produziu como efeito. Ele perguntou sobre a distribuição do pedido e não sobre a decisão que deferiu a recuperação. Aí ele colocou os efeitos da decisão em três hipóteses
e uma hipótese só, o efeito da distribuição. Da distribuição do pedido, exatamente. Fantástico. E aí a letra C é a letra correta, que é a proibição de alienação de bens ou direito extrativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz ouvido o comitê de credores. Professor, você falou aí de anulação de questão, eu queria que o professor Rafael Barreto, que a gente estava aqui discutindo mais cedo, aí vai sair um pouco, né, da área de direito empresarial, e por isso eu queria agradecer a sua participação aqui, as suas dicas fantásticas aí, principalmente esse ponto da questão 50, para que os ouvintes possam estudar a viabilidade de um recurso, porque o professor Rafael Barreto também, a gente estava conversando lá fora, que também está sendo uma discussão sobre isso numa questão de direitos humanos. Então a gente vai, né, agradecer a sua participação muito aqui mais uma vez, dizer que eu falei aqui há pouco que você acertou todas as questões de direito empresarial aqui naquele nosso bate-papo, e isso não é chute, né? Isso é experiência é conhecer a prova. Então chega no momento que você realmente consegue, para quem não está na área, parece que está adivinhando, mas na verdade a experiência é que está falando ali por trás. Então muito obrigado pelas suas dicas, e quando quiser sempre estamos aqui abertos. A casa é sua. Para você vir aqui ao vivo, já veio, quantas vezes você quiser, ok? Tá bom, meu amigo, muito obrigado, estou sempre às ordens. Qualquer chamada aí, estou sempre à disposição dessa bancada que realmente tem feito um belíssimo trabalho pelos nossos alunos da de ordem. Meu amigo Tiago, né, Rafael, tem feito um trabalho excelente aí para os nossos pedaços da de ordem. Rafa Barreto, que já é sócio aí do programa também, um forte abraço. Grande abraço. Beleza. Então vamos, o professor João Glicério aí deu uma dica fantástica dessa questão 50 para os ouvintes ficarem atentos. E aproveitando já essa temática, professor Rafael Barreto, qual foi a questão, né, que a gente estava conversando ali fora, e dá uma explicada aí para os nossos ouvintes. É só, teve uma questão da prova de direitos humanos que estão discutindo bastante aí nas redes sociais, nos e-mails, os alunos perguntando sobre a possibilidade de anular a questão, de alterar o gabarito. É a questão que mencionava o advogado procurado por familiares que relatavam tortura, e questiona sobre a atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E tem uma alternativa que estabelece que a comissão apenas receberá denúncia se ficar comprovado esgotamento dos recursos internos. Não foi considerada correta, algumas pessoas estão cogitando dessa ser a resposta. E a resposta correta é a que mencionou que, por se tratar de caso grave e urgente, a comissão pode receber a denúncia e expedir medida cautelar para obrigar o Estado a fazer cessar a violação ocorrente no presídio. O que acontece? A atuação da Comissão Interamericana e as demais normas do sistema interamericano estão previstas primeiramente na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E a convenção realmente não menciona que a comissão poderia deferir uma medida cautelar, menciona que a corte poderia. Então alguns alunos entenderam que essa não poderia ser a resposta correta, e optaram pela alternativa que menciona que a comissão apenas receberia a denúncia se ficasse comprovado o prévio esgotamento. Só que tem um detalhe: a regra do prévio esgotamento comporta exceções. Eu, em aula, eu sempre chamo atenção, e acredito que os demais colegas que ministram a disciplina em outros cursos também devem chamar atenção, que a regra do esgotamento do recurso interno é deixada de lado quando não existem recursos internos eficientes. Inclusive, em sala, eu sempre exemplifico comentando o caso Maria da Penha, que levou o caso até a Comissão Interamericana quando existia um processo em andamento no Brasil. Só que o processo tramitava há 15 anos. E aí o Brasil arguiu a exceção de não esgotamento, e a comissão entendeu que deixaria de lado a regra porque não tinha como esperar mais 15 anos. Mais 15 anos. E o que eu quero chamar a atenção do pessoal é que o gabarito divulgado como correto realmente está certo. Apesar da Convenção Americana não mencionar, o regimento interno da comissão prevê. O regulamento da comissão prevê, e aqui eu quero destacar que foi uma questão de um nível muito altíssimo, elevado, com requintes de crueldade. Por quê? Porque eu não imagino que nenhum estudante da matéria vá pesquisar o regulamento da comissão. Ele vai se ater à Convenção Americana. E o regulamento da comissão, ele passou por algumas atualizações no início do ano de 2013. E numa dessas atualizações é que veio disciplinada a medida cautelar. Então ele cobrou um tema muito atual, mas muito aprofundado, só para quem realmente milita
com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu pesquiso muito isso porque eu tenho um livro da matéria, eu oriento alunos que já participam do programa de estágio da comissão, então eu conheço porque eu pesquiso profundamente, mas eu não creio que os candidatos... que nenhum candidato conheça o regulamento interno, e também acho que é desarrazoado exigir do candidato conhecer o regulamento interno. Então não acredito que vai haver nenhuma mudança de gabarito quanto a essa questão. Então, apesar da falta de razoabilidade, mas a questão tá correta, tá correta. E professor Rafael, aí uma questão aí de sua temática de... Olha, você também andou acertando umas questões aqui. A gente acertou algumas. Eu e Rafael Barreto também, né? Vou entregar logo o Rafael aqui. O Rafael falou da... A gente quando falamos sobre o Estatuto do Código de Ética aqui, o professor Rafael Barreto falou que os alunos morriam de medo do regulamento, mas que a gente sabe que 80% da matéria do regulamento, na verdade, já está no Estatuto. Verdade. E aí ele falou, olha, na parte de regulamento, o que você tem que se atentar é justamente a questão da competência dos órgãos da OAB, e caiu uma questão de competência do Conselho Seccional. Então, o professor Rafael já jogou essa daí de presente no seu colo. A gente falou aqui sobre mandato, né? Falamos sobre mandato. Inclusive, eu me recordo, Rafa, que a primeira dica que você deu sobre mandato foi, gente, o advogado não pode aceitar mandato de quem já tem advogado, a não ser que o outro colega seja informado previamente. E a prova branca, a primeira questão era exatamente isso. Pois é, e eu fiquei um pouco até surpreso porque foram duas questões sobre mandato, que isso não é um padrão que eu já tenha visto em provas anteriores, até porque não é um assunto muito extenso para termos duas questões. Então teve essa situação da infração disciplinar por aceitar procuração de quem já tinha advogado constituído nos autos, e a gente também teve uma questão que versava sobre o fim do mandato, né, que é uma única hipótese de extinção tácita, digamos assim, do mandato, que é com o arquivamento da causa. Caiu uma questão dessa também. Então, contra aí as estatísticas, tivemos duas questões de mandato, o que não é nem um pouco comum na prova. Agora, achei a parte de Estatuto do Código de Ética relativamente tranquila. Eles poderiam, como já fizeram em algumas provas anteriores, complicar mais, cobrar mais situações do regulamento que não estivessem no Estatuto para poder dar essa complicada. Enfim, não foi uma prova que primou por, como você falou aí agora há pouco, né, não tivemos requintes de crueldade aqui na prova de Estatuto do Código de Ética. Isso não quer dizer que a prova de ética ou as questões foram fáceis, não estou dizendo isso. Estou dizendo que foram questões bem elaboradas, que não foram feitas com o intuito de torturar o nosso estudante, nosso candidato. E nesse mesmo sentido, até aproveitando também a presença do professor Rafael Barreto aqui, sobre o constitucional, a gente falava que cobrou temas clássicos, né? Imunidade parlamentar. Olha, a questão da nacionalidade do brasileiro nato, eu me recordo aqui no sábado, o professor Eden Napoli, que falou conosco por telefone, chamou a atenção, gente, cargos de brasileiros natos, caiu uma questão de brasileiro nato, controle de constitucionalidade, que destacamos muito também, foi objeto de pergunta da nossa prova, repartição de competências, eu particularmente chamei a atenção aqui, gente, repartição de competência cai em todas as provas, né? E foi uma prova boa, a prova de direito constitucional, sabe? De uma maneira geral, ela reiterou temas que costumam aparecer. O grau de dificuldade da pergunta desses temas, eu acho que foi dentro de um padrão razoável, não foi assim algo muito complicado. Quem conseguiu se dedicar um pouco ao direito constitucional conseguiu enfrentar essas questões. Eu fiquei satisfeito com a prova de direito constitucional. E questões que são clássicas, né? O que eu senti da prova de direito constitucional, isso, questões clássicas, questões que a gente sempre está falando, sempre está dizendo. Artigo 5º, direito de reunião. De reunião foi presente, muito boa. Muito boa essa. Você também não vê nenhuma possibilidade de anulação, nenhuma prova de constitucional? Não, direito constitucional eu não vejo, não. E até aproveito para lhe perguntar, em direito administrativo, se você acha que tem alguma questão que pode ser anulada. Aliás, administrativo também caíram alguns temas aqui que você chamou a atenção. Eu me recordo o professor Ara chamando a atenção de aspectos de servidor, de reintegração, reversão, e caiu uma questão exatamente sobre a questão de reintegração.
caiu uma questão de licitação, caiu uma questão, né, sobre caducidade de atos administrativos e caiu também, como sempre, uma questão de desapropriação. A princípio também não vejo nenhuma possibilidade, foi uma questão, acho que do mesmo nível da de constitucional, temas clássicos, né, com perguntas elaboradas de forma razoável, né, não foi uma prova que, pelo menos da análise que eu fiz, que a gente possa dizer que é uma prova difícil, mas também não é uma prova que, apesar dos temas serem clássicos, também não é aquela prova dada de mão beijada. E a única questão, né, na linha aí um pouco do que o professor João Glicério falou lá, da questão 50, direito empresarial, a única questão que realmente eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui é a questão 29, né, do tipo branco, quando fala: o município de Barra Alta realizou desapropriação de grande parcela de imóvel, Manuel, e deixou uma parcela inaproveitável para o proprietário. No caso descrito, o proprietário obterá êxito se pleitear. E aí a letra certa é a letra B, o direito de extensão, desapropriação em relação à área inapropriável. A única coisa que me chama a atenção é que esse direito de extensão, ele era previsto no artigo 12 do decreto 4956 de 1903 e que foi revogado pelo decreto 11 de 91. Então esse decreto foi revogado. Né? Então, assim, aí é óbvio, não quero dizer que está errado, mas é uma coisa para dar uma estudada mais para ver, né? Cobrando uma temática que legalmente estava em um diploma que foi revogado, né? Então, mas a letra certa do gabarito é a letra B e, de fato, as outras 3 letras estão totalmente equivocadas dessa questão, né? Mas, enfim, é uma situação aí para se estudar e se pensar essa questão 29. Fora isso, o resto é tudo tranquilo. O tempo está curto, mas eu não quero deixar de registrar o seguinte: a gente tem 2 questões de filosofia do direito na prova. Eu vou falar. Acho excelente a ideia de se cobrar questões de filosofia do direito na prova da OAB. Acho isso fundamental, acho que se enriquece. Isso deixa o bacharel em direito muito mais preparado para encarar a vida lá fora. E aí nós tivemos as 2 questões, questão 11 e 12 do tipo branco. Uma das questões falava sobre era um pequeno texto de Hart, que eu já acho um pouco puxado para você cobrar em OAB. Claro. Hart eu acho que já é Na graduação, normalmente os alunos não trabalham com Hart. Exatamente. Pós-graduação, né? Hart, de pós-graduação para cima. Mas essa questão foi muito boa, muito bem feita. Eu acho que é esse tipo de questão aqui que a prova de filosofia do direito tem que cobrar. É isso que a gente espera que venha. Mas aí o rapaz me veio com essa questão 12 aqui na prova branca, que é do utilitarismo, que eu sinceramente não entendi. Você só tem 2 questões de filosofia do direito da prova e você pega uma dessas 2 questões de filosofia do direito e coloca alternativas basicamente de decoreba. Você quer que o cara estude filosofia do direito e você coloca uma questão para ele decorar 3 terminhos, 3 palavrinhas de uma teoria que... Né? E bastante controvertido, inclusive os 2 grandes expoentes do utilitarismo, o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham, e eu já tive acesso às obras, eu já estudei as obras. Pela doutrina deles você identifica muito tranquilamente o consequencialismo, mas eu não me recordo nas obras deles passagens que possam lhe levar a concluir por antifundacionalismo ou fundacionalismo. Você pode, por outros cortes epistemológicos, fazer uma digressão, mas na obra deles, que é a base, é o referencial do utilitarismo, você não vê essa abordagem. Então realmente me pareceu completamente fora de sintonia. Eu acho que foi um desabafo. Eu queria desabafar sobre essa questão. Vale a pena a gente debater esse tema no outro encontro. Minha gente, o nosso horário já estourou aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os ouvintes que estavam aí nos acompanhando até esse momento, né? Agradecer aos professores que participaram por telefone: João Glicério, Ivan, Pedro Barreto, Juliana. Eu esqueci de alguém, minha memória é meio boa. Agradecer ao professor Rafael Barreto novamente aqui com a gente, já faz parte da equipe, não tem jeito, nem que ele queira ele não sai mais, né? E na segunda-feira que vem nós voltaremos, né? Podemos debater mais algumas questões, lembrando que o programa Aula Extra é oferecimento vestibular 2014.1, Faculdade Batista Brasileira, com novo FIES, curso de Administração, Direito, Contabilidade, Filosofia, Gastronomia, Pedagogia, Teologia, Serviço Social e agora com Gestão Pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC. Inscrições www.fbb.br. Maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça FBB. Obrigado, boa noite e até segunda que vem. Você acabou de ficar mais perto da aprovação. Aula Extra na Metrópole, com Tiago Chuba e Rafael Petracioli.